Olá, seja muito bem-vindo, mais um Repensar que se inicia. E hoje nós estamos num Repensar um pouco diferente, talvez possamos até chamá-lo de um programa especial, porque trata-se de uma gravação que fizemos no 8º encontro Caibar Schutel, que acontece em Matão todo ano, em homenagem a essa personalidade que é Caibar Schutel, que tanto trabalhou pela divulgação da doutrina dos espíritos. Nesse encontro, em homenagem aos 150 anos de nascimento de Caibar Schutel, nós conversamos com 2 escritores que estavam lançando seus livros. Neste programa de hoje, nós vamos trazer para você a nossa conversa com Cássio Leonardo Carrara sobre o livro O Som da Nova Era. O Clarim e seus Maestros é o subtítulo desse livro. Vamos ver o que o Cássio nos conta a respeito desse livro. E eu tenho a alegria hoje de estar conversando agora com o Cássio Leonardo Carrara, que é o filho do meu amigo Orson Peter Carrara, e falar sobre esse livro, O Som da Nova Era, que tem como subtítulo, Cássio, O Clarim e seus Maestros, não é isso? Exatamente. Bom, como que surgiu a ideia de escrever esse livro? De onde ele veio, né? Bom, saúdo primeiramente todos os presentes, os internautas também que estão nos acompanhando. Pois bem, eu era estudante de jornalismo na época, e aí a gente precisava pensar em algum projeto experimental, para fazer o trabalho de conclusão de curso. E eu estava meio perdido, não sabia muito bem o que fazer. E aí, numa conversa familiar, meu irmão me sugeriu, por que você não escreve sobre o Clarim? Você já trabalha lá, você está lá dentro, Pois é. Aí eu falei, é verdade, Tem tudo a ver com a profissão, Tem tudo a ver com a profissão, já estou lá, então vai ser mais fácil, E aí, realmente, eu pensei, não, pode dar certo, Aí, pensei no projeto e aí veio a ideia, porque o Caibar Schutel, com muita justiça, muitas biografias foram feitas sobre eles, muitos estudos, mas a gente não tem nenhum registro sobre as pessoas que continuaram o trabalho dele, Certo. E era uma coisa que eu sentia falta, não existia nada que contasse as dificuldades posteriores, as pessoas, como elas conduziram. E aí eu tive a ideia de pesquisar o posterior, Começo com Caibar, mas depois o posterior também. Por isso o Clarim e seus Maestros, porque são os condutores de todo o trabalho, da revista, do jornal, dos livros. E aí... Por que o Som da Nova Era? O Som da Nova Era foi uma inspiração do slogan utilizado pela editora no centenário em 2005. Nos vários materiais de divulgação que eles produziram, eles utilizaram, no caso da editora Clarim, o Som da Nova Era. Então, eu meio que aproveitei a deixa, que foi um slogan que eu gostei muito, acho que pegou, é muito interessante. E ele passa justamente essa mensagem do que é o Clarim, O som, por causa do instrumento musical do Clarim, e da Nova Era, que é a mensagem cristã, a mensagem espírita que está presente. Ela chega bem em alto e bom som para todo mundo, Em alto e bom som para todo mundo, de acordo com a intenção do Caibar, Pois é. E aí, então, fala pra gente o que é efetivamente a Casa Editora Clarim. Pois bem, a Casa Editora Clarim, ela foi fundada em 1905, aqui em Matão, pelo Caibar Schutel. A primeira publicação foi o jornal Clarim, publicado no dia 15 de agosto de 1905, a primeira edição. Aí depois do jornal começaram a vir os primeiros livros do Caibar, ele aprofundando mais suas pesquisas. Em 1925, com muito material internacional, ele resolve fundar também a Revista Internacional do Espiritismo, para aprofundar o conteúdo científico e filosófico das publicações. Segundo ele, o jornal era para as pessoas mais simples, Era esse o objetivo dele, uma linguagem clara, uma linguagem acessível. E ele tinha muito esse material do exterior, uma coisa mais científica, filosófica. Ele não tinha espaço no jornal para isso. Aí ele fundou a revista para suprir essa carência. Depois da revista vieram outros livros do Caibar e assim a editora continuou, Até hoje está nativa, o jornal e a revista ininterruptamente. E a editora já está com quase 200 livros lançados em 113 anos de história, E ela tem muito reconhecimento, tanto aqui no Brasil, também no exterior é muito conhecida, E ela procura manter o trabalho, de Caibar, os ideais dele, manter vivo o legado, de divulgação. É interessante, é importante se a gente também ficar pensando no passado,
Kardec teve a mesma dificuldade de levar a doutrina, né, de mostrar, de esclarecer as pessoas. Da mesma forma, Caibar, né? Sim, porque foi muito difícil chegar a esse ponto que nós estamos hoje. Sim, a época dele, né, no início do século XX, ainda era uma época de muitos preconceitos, né, de um domínio, vamos dizer assim, na sociedade da Igreja Católica, e havia realmente essa perseguição, né, a todas as ideias novas. As pessoas, elas recebiam orientação para passarem longe das calçadas dos centros espíritas, né. O Caibar, ele começou as reuniões do centro e os padres não aceitavam aquilo, queriam acabar com as reuniões. Então, era um momento realmente de muita luta, né. Hoje em dia, a gente já pode, vamos dizer assim, usufruir de certa liberdade, né, de doutrina, de expressão, e muito disso graças ao trabalho desses pioneiros, né. Por isso que eu acho interessante a gente conhecer a história deles, para poder valorizar e também traçar o futuro, né. Sem esse conhecimento, a gente... E o que é interessante também é que a doutrina espírita, ela apareceu na França. Ela foi codificada na França. Mas ela veio para o Brasil, e o primeiro centro espírita que você conta aqui para nós, que foi fundado na Bahia, né, em Salvador. Mas acho que a grande divulgação do espiritismo mesmo é São Paulo, né? Sim. São Paulo é o grande divulgador, e Matão é um colaborador centro, né? Extraordinário com essa doutrina, sim, né? Eu acho interessante, por exemplo, uma cidade pequena, Matão era uma vila, né? Ainda é uma cidade pequena, mas naquela época era uma vila realmente. E um lugar, assim, improvável, eu diria, né? Isso. Se você pensa na difusão cultural, de qualquer conhecimento, você vai pensar no quê? Uma capital, um centro mais conhecido. Mas não, partiu de Matão, uma cidade, né, inexpressiva, digamos assim, e ganhou o Brasil, ganhou o mundo. Ganhou o mundo, né? Então... e assim, muitos de nós, quando a gente conhece a doutrina espírita, a gente acha que no espiritismo não tem nenhum problema, né? Não tem nenhuma discordância, não tem nenhuma confusão, mas você também fala um pouco dessa unificação que foi difícil também, né? Exatamente. Acho que ainda hoje se trabalha para isso, né? Ainda hoje se trabalha para isso. É um trabalho, eu diria, que a gente ainda está engatinhando. Isso. Ainda tem muita coisa para ser conquistada, né? E mais especificamente, eram 4 entidades no estado de São Paulo que surgiram no início do século, né? E cada uma delas com um propósito, com uma ideia diferente. Então era muito difícil realmente alinhar os princípios de como divulgar, de como tratar as obras, do estudo, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que buscar sempre, né? União entre os espíritas, entre os ideais de divulgação, porque só assim a gente vai ser mais forte, vamos nos fortalecer. Pois porque foi dessa divergência que saiu o Clarim, né? Exatamente. Porque a gente precisa ter alguém, eu acho que precisa ter alguém que ajude a fazer essa união, né? Até hoje, conversando também com o ex-presidente da Federação Brasileira de Espírita, o César Perry, ele fala a mesma coisa, né? Que você traz no seu livro, que o Davi Lenzenberg também traz no livro dele. Então, são informações importantes, porque é o fato que acontece, né? Até hoje estão ainda na busca por essa unificação. Eu acho que todo trabalho que é humano, né? Que é guiado por humanos, infelizmente a gente ainda tem muitos defeitos, né? E a gente acaba levando isso para assuntos, para filosofias, para ter doutrinas mais nobres, né? Infelizmente a gente acaba contaminando elas com um pouco do nosso egoísmo, com o nosso orgulho. Mas é um trabalho diário, né? A gente tem consciência que a gente tem que buscar melhorar, né? O seu livro também é um livro, que você já falou, mas é um livro reportagem. É um livro reportagem, né? Que também é de uma forma bem fácil de ler. Isso. E ele não só traz narrativas só informações, né? O livro reportagem, ele é uma modalidade jornalística, né? Que prima principalmente pela fluência no texto, né? O texto jornalístico diário, principalmente,
ele é muito focado naquela coisa objetiva, sucinta, né? Você não tem muito espaço para abordar temas que estão fora do cotidiano. Então, o livro-reportagem, ele busca justamente trazer esses temas que não têm tanto espaço na mídia diária, e para isso ele se aproxima muito da literatura. Ele tira um pouco essa linguagem dura do jornalismo, aquela coisa muito técnica, né? As regras fixas, e ele abre espaço para uma literatura mais poética, uma coisa mais, um diálogo, né? E esse foi o objetivo do livro também. Trazer um fato histórico, uma reportagem, uma ampla reportagem sobre uma editora Clarim, mas de uma forma mais leve, de uma literatura mais gostosa de ler, vamos dizer assim. Eu que gosto dessas analogias, você já fez uma aqui que é do Auto de Fé, né? Isso. Que é interessante, porque eu acho que ainda tem espírita que não sabe do que se trata. Auto de Fé, o Ato de Barcelona, isso, né? O Auto de Fé de Barcelona, para aqueles que não sabem, foi um episódio que aconteceu em Barcelona, né? Que os livros da codificação foram queimados, né, em praça pública, sim, né? Sim. E algo muito similar aconteceu com o jornal Clarim, que em São Paulo ele não foi aceito, né, e foi queimado várias edições do jornal Clarim, numa reação da Igreja Católica, enfim. E esse fato foi interessante porque ele gerou muitas reações, inclusive da imprensa leiga. As pessoas deram ao fato, censuraram mesmo a atitude, né, da queima dos jornais, dizendo que aquilo era um atentado à liberdade de imprensa, que não tinha cabimento uma coisa daquela. E, na verdade, acabou sendo uma publicidade até positiva. Pois é. Para o jornal Clarim, né? Por quê está sendo queimado? Qual é a grande ameaça que está contida ali? O que isso pode transformar nas pessoas? E, no fim... Foi uma divulgação. Foi uma divulgação. Assim como o padre também, ele era um grande divulgador da doutrina espírita, porque tanto que ele criticava o que ele não queria, né? Sim. As pessoas falam, mas por quê? Eu quero saber o que tem aí que é proibido, né? No caso do Caibar, por exemplo, era muito comum as polêmicas religiosas, né, com que ele se envolveu. O que gerou, por exemplo, o livro Espiritismo e Protestantismo, que é de 1911, acho que foi o primeiro livro dele, que foi o debate através do jornal O Alfa de Rio Claro. E o professor Faustino, ele criticava muito o que o Caibar fazia, né, e não aceitava, e o Caibar começou a contestá-lo. Mas por quê? Apresente seus argumentos, traga suas opiniões também, vamos discutir então, isso, né? E além desse livro também, O Diabo e a Igreja, outro livro resultante dessas polêmicas por meio do jornal, né, desses debates. E o Caibar, ele era muito convicto, né, com relação a isso. Tudo bem, vamos discutir, mas vamos trocar opiniões sensatas aqui. Pois é, eu acho que quem estuda não se abala com as críticas porque argumenta com convicção, né? Isso. Eu acho que esse é um exemplo extraordinário também de Caibar para o nosso dia a dia. Isso era muito forte na personalidade dele, né? Tanto católico ele já era assim. Ele já tinha antes de se tornar espírita, né? Ele era um católico atuante, tanto que ele foi o responsável por trazer a primeira capela aqui para a cidade de Matão. E depois de se tornar espírita, ele continuou assim, ele falou, não, vamos lá lutar pelas ideais espíritas, defender as ideias imortalistas, defender os princípios de Kardec, porque esse é o caminho que eu acredito, então vamos seguir com ele, né? Nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos falando um pouquinho mais sobre o som da nova era. Até já!